E aí, meu povo, beleza? Enem chegando, olha só, aula 7, Parnasianismo no Brasil. Não custa nada lembrar, sei que uma galera que está vendo aqui minhas aulas já sabe disso, né? Não custa nada lembrar, eu estou fazendo essas aulas, tá certo? Toda segunda-feira eu faço uma live no Instagram, certo? E quinta-feira eu posto essa aula no YouTube, tá certo? Essa já é a sétima. E aí, então, a primeira aula foi gêneros, a segunda aula foi sobre quentismo, a terceira foi barroco, a quarta arcadismo, a quinta romantismo, a sexta foi realismo naturalismo e hoje é o dia de parnasianismo. Parnasianismo é uma estética literária do final do século XIX que foi influenciada também pelo lançamento de teorias científicas que se dão lá na Europa. Por isso que você vai perceber que eles são movimentos contemporâneos. Realismo, naturalismo e parnasianismo. Beleza? Vamos lá, vamos para a aula, ó. Lembrando que, ó, deixa eu mudar aqui a câmera. Lembrando que quem quiser participar do grupo de WhatsApp, manda uma mensagem aqui, ó, 082 991 11 1147, e aí então eu coloco vocês num grupo onde tem resolução de questões, tem essa aula em PowerPoint e também eu posso dar dicas, tirar suas dúvidas lá online, beleza? Tranquilo? Todos preparados? Seguinte, pessoal, quando nós falamos em parnasianismo no Brasil, estamos falando de uma estética que começa aqui, ó, 1882. Aí você diz assim, ó, professor, que onda é essa, velho? 1882? Então, é um ano depois do realismo naturalismo. Na verdade, pessoal, o realismo naturalismo começou em 81 e o parnasianismo começou em 82. Mas um não acabou com o outro, tá certo? Autores realistas, naturalistas e autores parnasianos eram amiguinhos. Eles produziram numa mesma época e foram influenciados pelas mesmas coisas. Claro que não são estéticas iguais. Tem muitas diferenças entre eles, mas havia pontos de convergência, beleza? Se liga aí quais são os pontos de convergência que eu vou apresentar para vocês agora, beleza? Olha aí, ó. Primeira coisa, influenciado pelas teorias científicas que se deram no final do século XIX na Europa. Positivismo, evolucionismo, marxismo, a psicanálise, tudo isso vai aproximar o homem da ciência. Por isso que o parnasianismo vai ser uma estética racional, ou seja, influenciada pela antiguidade clássica. É uma estética classizante, é uma estética clássica, o parnasianismo. Inclusive, pessoal, o nome parnasianismo é um nome que vem de Monte Parnaso. O que era o Monte Parnaso? Um monte da Grécia Antiga, onde os deuses... Eita, os deuses não, nada de Deus, nada de Deus. Era um monte da Grécia Antiga, onde os artistas faziam suas obras de arte, iam doar ao deus da arte, Apolo, o deus da arte, tá certo? Por isso que o nome é parnasianismo, que faz uma referência ao Monte Parnaso. E você pode entender que a base do pensamento... Eita, tá doido aqui, né? A base do pensamento parnasiano é a arte pela arte, ou seja, é a arte sendo doada à arte, ou seja, uma oferenda do artista ao deus da arte, Apolo. Se ligou? Se ligou? Vamos lá. Quais são as características e o início do parnasianismo no Brasil? O parnasianismo começou aqui, ó, no ano de 1882. Foi a publicação de um livro de poemas chamado Fanfarras, de Teófilo Dias, que abriu esse período. Esse Teófilo Dias, galera, ele era sobrinho daquele Gonçalves Dias, famoso autor do romantismo, tá certo? E as qualidades parnasianas são muito fáceis de serem lembradas, porque o autor parnasiano é um autor muito repetitivo, pessoal. Você identifica facilmente um texto parnasiano. Ele é sempre um soneto, rimado, metrificado, nos trinques, bonitinho, todo estiloso, tá certo? Então, é um autor muito clássico, de influência camoniana, que gosta de sonetos, com rimas. As rimas são ricas, são rimas bem produzidas, de classe gramatical diferente. Os versos são medidos, principalmente decassílabos. Tem alguns autores que usam dodecassílabos, que são aqueles versos chamados de alexandrinos. Se você não conhece a contagem de sílabas poéticas, eu tenho um vídeo supimpa, um vídeo muito legal, que vai te explicar facilmente a contabilizar as sílabas poéticas. Eu vou tentar colocar aqui para que você possa ver esse vídeo sobre métrica, ou simplesmente escansão, que é a medida das sílabas poéticas. Os parnasianos respeitavam demais esse tipo de produção, tá certo? Por quê? Porque eles eram muito perfeccionistas e eles faziam poemas muito bonitinhos. Ó, seguinte, pessoal, as obras do parnasianismo são obras que vão fazer parte do final do século XIX. Os autores viveram a mesma época dos realistas e naturalistas, então, ó, tem parnasianismo,
tem realismo e tem naturalismo, tudo ao mesmo tempo. Inclusive, boa parte dos autores que fizeram parte do parnasianismo fizeram parte da Academia Brasileira de Letras, tá ligado? E essa instituição é uma instituição que também teve realistas e naturalistas à frente. Você sabe que o Machado de Assis é um dos grandes criadores da Academia Brasileira de Letras e é o primeiro presidente, tá certo? Então vamos às qualidades. Ó, primeira coisa, primeira semelhança com realismo e naturalismo é extremamente racional. Mas, professor, como fazer um poema racional? Porque eu soube que o parnasianismo é um movimento estritamente ligado à poesia. Para fazer poema racional, basta fazer descrevendo coisas. Então, eu não falo o que eu sinto, eu falo o que eu vejo. Os autores supervalorizam a perfeição formal, por isso que gostam de rimas, métrica e estrofação. O soneto é o tipo de texto predileto deles. Preciosismo. Sabe como esses autores eram chamados, pessoal? Eles eram chamados de poetas de dicionário. Sabe por quê? Porque eles pesquisavam palavras bonitas para se encaixar nos seus poemas. Por isso que Oswald de Andrade, durante o período modernista, fez assim, ó. Só não inventaram a máquina de fazer versos, pois já existia o poeta parnasiano, fazendo uma referência à poesia artificial, matemática, racional do parnasianismo. Beleza? Os parnasianos, pessoal, eles defendiam o princípio da arte pela arte. Que vem a ser isso? É a arte que defende a própria arte, ou seja, poemas que falam da própria arte. Então, o texto parnasiano geralmente é uma poesia que fala sobre poesia, é uma poesia que fala de escultura, é uma poesia que fala de arquitetura, então é arte em defesa da arte. Isso aqui é o princípio básico, é o que geralmente cobram no vestibular. E também tem muita presença de mitologia. Por quê? Porque como ele é influenciado pela antiguidade clássica, ele vai fazer referências à história, à cultura clássica, ok? Então, mitologia está bastante presente. Pessoal, eu vou falar agora dos autores do parnasianismo. E esses autores parnasianos são autores de destaque no final do século XIX. Claro, Olavo Bilac é o grande mestre, mas eu vou citar outros nomes que talvez você nunca tinha escutado falar, mas que estão inseridos nessa época chamada parnasianismo no Brasil, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro nome, Alberto de Oliveira, ele é o mais parnasiano de todos. Olavo Bilac, que é o principal autor. Raimundo Corrêa, que também é muito importante. Esses três juntos compreendem o que chamamos de tríade parnasiana. A formação dos três grandes nomes. É a quadrilha do parnasianismo aqui, ó. Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Corrêa. Vicente de Carvalho é um autor de grande importância, mas não é muito lembrado em vestibulares. Guimarães Passos é um autor alagoano, que fez parte também da fundação da Academia Brasileira de Letras, está reunido nesse grupo. E Francisca Júlia, pessoal, que é a primeira mulher de destaque na literatura brasileira e também parnasiana. Olha aí, ó, as mulheres se destacando na literatura nacional a partir do parnasianismo. Claro que, se eu falo de parnasianismo, eu tenho que lembrar de quem? Olavo Bilac, que é o príncipe dos poetas brasileiros. Esse autor, pessoal, é considerado o grande nome do parnasianismo brasileiro, tá certo? Quando falamos em parnasianismo, temos que lembrar de Olavo Bilac, que ele é o mais lembrado em todos os vestibulares. Se destaca em poesia lírica e poesia épica. Sua poesia é enquadrada no parnasianismo, mas eu não posso entender ele como um parnasianismo nato, como um parnasiano nato. Ele não é tão purista assim, porque você vai verificar em sua obra, em alguns momentos, em alguns poemas, influências românticas. Você diz, professor, que heresia! Os autores parnasianos, eles deveriam ser contrários ao romantismo. Como pode Olavo Bilac, o principal parnasiano, ter influências românticas? Na verdade, pessoal, o romantismo é um movimento muito popular do final do século XIX. E toda a sociedade brasileira termina sendo muito influenciada por esse romantismo. Vale lembrar que a sociedade brasileira, ela tinha pouca evolução cultural no final do século XIX, porque nós ficamos independentes ali por volta de 1822, né? Em 1822, na verdade, e fazia pouco tempo que nós tínhamos um investimento cultural aqui no Brasil. Então, diante disso, pessoal, a gente não tem como fazer uma obra de arte que seja elitizante, intelectual, tá ligado? E o parnasianismo tinha todos esses traços intelectuais. Então, o autor terminou sendo influenciado por questões do seu tempo e aí imprimiu em sua obra parnasiana formalmente perfeita, estruturalmente perfeita, temáticas românticas. E nós vamos tratar dessas temáticas aqui. Se liga aí, ó. Ele é um autor parnasiano. Inclusive, tem um poema mais conhecido do parnasianismo, que é um poema chamado Profissão de Fé, que compara o poeta ao ourives. Você sabe o que é o ourives? O ourives, pessoal, é o carinha que pega o ouro, certo? Em estado bruto, e transforma em joia. É tipo fazer uma escultura, né? Ele pega o ouro ali e molda de maneira perfeita,
para ficar impecável, como o poeta parnasiano gostava do seu poema. Então, assim como o ourives constrói a joia, o autor parnasiano vai construir o seu poema, moldando os seus versos. É essa técnica do parnasianismo, tá certo, pessoal? O Olavo Bilac, ó, é um autor parnasiano de temas românticos. Tipo o quê? Falar de amor é uma tendência tipicamente parnasiana? Claro que não, mas ele falou. Ele tem um livro chamado Via Láctea, em que ele faz vários versos dedicados às estrelas. E diz que quem ama é capaz de ouvir e entender as estrelas. Isso aqui, ó, é lirismo amoroso, que não é tipicamente parnasiano. O parnasiano deveria tratar da própria arte, falar do próprio poema. E ele teve essa tendência ligada ao lirismo amoroso. Outra coisa que você vai perceber em Olavo Bilac, vários versos exaltando a língua portuguesa, falando da história do Brasil. E por que ele fez isso? Porque ele era nacionalista. Mas, professor, os nacionalistas eram os autores românticos que viveram logo após a independência. Mas vale lembrar que no finalzinho do século XIX, nós estávamos em plena luta pela abolição e pela proclamação da República. E esses autores parnasianos estiveram envolvidos nessas lutas. E aí, então, pessoal, a obra dele termina sendo influenciada por esse sentimento nacionalista, de libertação da monarquia, libertação das amarras da família real portuguesa, que estava aqui ainda no Brasil dominando, né? O Dom Pedro I e o Dom Pedro II são resquícios dessa monarquia portuguesa. Então nós iremos nos libertar. E aí tem um sentimento nacionalista envolvido com esse tema, tá ligado? Tem que se ligar nisso. Então por isso que ele tem essas referências nacionalistas em sua poesia, mesmo sendo uma poesia parnasiana. É como eu digo, é uma poesia parnasiana xing-ling, uma poesia parnasiana paraguaia. É como se o autor defendesse uma tese, mas na prática ele terminasse trabalhando com temas mais sentimentais. Então você pode encontrar até metáforas na obra dele, que não é uma coisa típica do parnasianismo. Para fechar a nossa aulinha, ó, também foi autor épico. Ele escreveu um poema, pessoal, épico, bem longo, chamado Caçador de Esmeraldas. Então ele vai ser um autor lírico e um autor épico, que são qualidades bem típicas da poesia clássica, tá certo? Olavo Bilac é um dos maiores nomes da poesia brasileira, um poeta muito popular no final do século XIX, por isso que ganhou o apelido de Príncipe dos Poetas Brasileiros. Ó, quem perdeu as aulas iniciais, vem aqui no grupo, né, pessoal? Ó, o grupo de WhatsApp que eu criei é gratuito, viu, pessoal? Tem vergonha não de mandar aí mensagem, certo? Manda aí, 082-991-11-1147, diz, professor, me coloca aí no grupo, velho. E aí eu vou colocar vocês no grupo e mando exercícios, mando videoaula, mando esse material em PDF para você revisar pro Enem, porque tá chegando, aí, ó, bem pertinho, viu, pessoal? O Enem tá chegando. Então, ó, se liga aí, galera. Seguinte, quem perdeu as... Eita. Quem perdeu as primeiras aulas não precisa ficar aí atordoado, certo? Eu criei uma playlist aqui no canal, Literatura Legal, então vem aqui, ó, curte, se inscreve, beleza? Fortalece o professor aí. Então, eu criei uma playlist chamada Reta Final para o Enem e todas as aulas desse curso gratuito que eu estou fazendo para vocês estão nessa playlist. Então você pode ver a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e essa de hoje, que é a aula 7. E eu quero que você detone no Enem. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigado pela parceria. Curte, se inscreve e avisa os amiguinhos também, certo? Ativa o sininho aí para ser notificado. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. Fui.